Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York, uma manhã de outono. O céu se estendia em um manto cinza perolado, carregado de nuvens pesadas prontas para chover. Folhas mortas rodopiavam ao vento, cobrindo as calçadas com um tapete laranja e marrom. Apesar do frio cortante, as ruas de Manhattan fervilhavam com uma energia inesgotável. Táxis buzinavam, pedestres se cruzavam sem olhar, e café fumegante saía das janelas dos bistros já lotados. Em meio a esse caos ordenado, uma silhueta se destacava na luz pálida que se filtrava entre os prédios. A torre prateada de Reed Enterprises dominava o horizonte, com seu vidro polido refletindo o céu cinzento como um espelho frio. Essa imensa estrutura parecia absorver e refletir a frieza da cidade, um monumento ao poder, ao dinheiro e à ambição desalmada. No topo desta fortaleza, num escritório com janelas panorâmicas que oferecem uma vista deslumbrante do Central Park, estava William Reed, 52 anos. Cabelo grisalho, um rosto marcado por anos de decisões difíceis, mas olhos azuis penetrantes, frios e inabaláveis. William Reed não era um homem que se pudesse chamar de caloroso. Era um titã do mercado imobiliário, cujo nome ecoava pelos corredores do poder. Prédios em todas as grandes cidades americanas, jatos particulares para suas viagens constantes, clubes exclusivos onde a elite se reunia para conviver com ele. No entanto, naquele luxuoso escritório, além do vidro e do metal, reinava uma profunda solidão. Ele nunca conhecera a ternura de uma família. Nunca uma criança para abraçar. Nunca um olhar de cumplicidade ou uma risada compartilhada. Seus anos de infância duros e sem afeto o haviam forjado em uma casca de aço. Ele aprenderá a não confiar em ninguém, a evitar as armadilhas das emoções. Mulheres, para ele, eram enigmas potencialmente tóxicos, compromissos perigosos. Naquele dia, William perscrutou o horizonte, o olhar perdido nas sombras mutáveis dos arranha-céus. A cidade parecia imensa e fria como ele. Enquanto isso, no Brooklyn, em um apartamento modesto, Julia Bennett estava acordando. O alarme tocou às 6h30. Julia abriu os olhos lentamente, sabendo que precisava ser forte. Automaticamente tocou a mãozinha em seu braço. Abigail, ela sussurrou, é hora de levantar. A menina abriu seus grandes olhos castanhos, um pouco sonolenta, mas confiante. Julia sorriu, acariciando seus cabelos cacheados. Julia tinha 36 anos. Uma professora apaixonada, cheia de gentileza e dignidade, mas também daquela força silenciosa que vem de quem enfrentou a adversidade sem nunca reclamar. Viúva há 5 anos, ela criava a filha sozinha em um bairro operário do Brooklyn. A escola onde lecionava tinha uma carência extrema de recursos. As turmas eram superlotadas, os livros, escassos, e os pais, frequentemente ausentes ou com dificuldades. Mesmo assim, Julia acreditava no poder da educação, na magia das palavras e na luz que o conhecimento pode trazer. Ela ouviu falar de uma oportunidade, uma posição administrativa na Fundação Reed, o braço filantrópico da empresa de William Reed. Uma ponte entre dois mundos, o do luxo e da pobreza, da abundância e da escassez. Naquela manhã, Julia vestiu seu vestido azul favorito, aquele que a fazia se sentir confiante, apesar de suas apreensões. Ela cuidou do cabelo de Abigail e preparou um café da manhã simples, torrada, leite e uma fruta. Então ela pegou a mão da filha, como se quisesse lhe dar coragem, e juntas elas desceram para a rua fresca e barulhenta. O metrô os levou com um estrondo metálico pelos túneis escuros antes de deixá-los no coração de Manhattan. Julia olhou para Abigail, apertando sua mãozinha, dizendo a si mesma que faria qualquer coisa por ela, que eles mereciam aquela chance. Nesta vasta cidade, sob este céu cinzento, duas vidas estavam prestes a se cruzar. Dois mundos colidiriam, prontos para revelar uma verdade que ninguém ousara encarar. Julia abriu as grandes portas de vidro do hall de entrada, adentrando um mundo onde cada detalhe exalava riqueza e poder. O piso de mármore branco refletia o brilho intenso das lâmpadas fluorescentes, e as paredes eram adornadas com obras de arte modernas, cuidadosamente escolhidas para impressionar. Executivos internos impecáveis e sob medida passavam por ela, lançando olhares furtivos com toques de julgamento e condescendência. Uma mulher com um vestido simples, uma bolsa surrada na mão, uma menininha recatada agarrada a ela. Julia não se encaixava naquele ambiente. Seu vestido azul, modesto, mas limpo, contrastava com os tecidos luxuosos e os saltos de couro invernizado dos funcionários. A diferença era óbvia. Um murmúrio quase inaudível percorreu a multidão, uma espécie de eco de descrença misturado a um leve desprezo. Mas Julia não se mexeu.
Endireitou os ombros, ergueu o queixo e deu um passo determinado em direção à recepção. Seu olhar não tentava evitar aqueles que a avaliavam, pelo contrário, era direto, claro, implacável. Dizia: estou aqui com um propósito e nada vai me impedir. A recepcionista, uma mulher com unhas impecavelmente feitas, observou-o por um momento e então apertou o interfone. 43º andar, Sra. Bennet. O diretor da fundação está fora hoje, mas avisarei você. Julia assentiu e então gentilmente pegou a mão de Abigail para encorajá-la a seguir em frente. No 43º andar, os corredores estavam silenciosos, quase frios. As paredes imaculadas estavam decoradas com quadros explicando as missões filantrópicas da fundação: educação para todos, apoio a famílias carentes, investindo no futuro. No entanto, a sala onde Julia foi convidada a esperar estava longe do calor que ela esperava. Uma porta se abriu de repente e o próprio William Reed apareceu. Ele usava um terno escuro, perfeitamente ajustado, uma camisa branca sem vincos e uma expressão de uma mistura de surpresa e autoridade. Seus olhos percorreram Julia, depois Abigail. E foi então que o tempo pareceu parar. O rosto de Abigail, seus grandes olhos castanhos, seu queixo pequeno e ligeiramente erguido, aquele sorriso tímido, mas confiante, tudo nela lembrava William. Demais. Impossível ignorar. Ele prendeu a respiração. Sentiu as mãos suarem. Quem é você? Ele perguntou com uma voz seca, quase quebradiça, tentando recuperar o controle. Julia sentiu o coração disparar. Ela apertou as mãos na alça da bolsa, reunindo toda a sua coragem. Meu nome é Julia Bennet. Nos conhecemos há 9 anos em Chicago em uma gala de arte. Uma noite, e depois nada. Eu não vim pelo dinheiro nem para te acusar. Vim pela Abigail. Ela queria conhecer o pai. O silêncio se instalou. William ficou paralisado, com o olhar fixo, como se estivesse atordoado com a revelação. Uma enxurrada de lembranças que ele tentará esquecer inundou sua mente. Aquela noite elegante, aquela mulher doce, a paixão passageira. Depois, sua partida apressada por medo, por covardia, para evitar qualquer compromisso. O peso daquela decisão que ele pensara ter ignorado. Ele respirou fundo e tentou organizar seus pensamentos. Por que agora? Ele finalmente perguntou com a voz mais baixa, mas ainda carregada de cautela misturada com dor. Julia olhou-o diretamente nos olhos. Porque ela cresceu. Porque ela tem perguntas. Porque ela merece a verdade. Suas palavras eram simples, mas carregavam toda a força de uma mãe que esperou demais. William, normalmente mestre de seu universo, sentiu seu mundo vacilar. William olhou para Julia com frieza profissional enquanto dizia estas palavras, quase como se quisesse se proteger. Vou precisar de um teste de DNA para confirmar tudo isso. Julia não demonstrou surpresa ou resistência. Apenas assentiu, ciente de que a verdade precisava ser provada, aceita, e que aquele passo era inevitável. Muito bem, respondeu ela calmamente. É exatamente o que precisamos. No dia seguinte, uma amostra foi coletada e enviada a um laboratório independente. 3 dias de espera que pareceram uma eternidade para Julia, para Abigail, mas especialmente para William, que não conseguia parar de refletir sobre o que acabará de descobrir. Então, finalmente, o telefone tocou. A voz neutra do médico confirmou o inevitável. Os resultados eram claros e inequívocos. Abigail era de fato sua filha. O choque foi violento. William, o homem acostumado a estar no controle de tudo, que controlava seus negócios, suas emoções, seu império, viu-se impotente diante de uma verdade tão íntima e chocante. De repente, ele se tornará pai, de uma forma que jamais imaginara. Ele pensou naquela menininha de olhos castanhos, no seu sorriso travesso, na sua curiosidade sem limites. Pensou naquela risada cristalina que ela soltara ao contemplar a vista do seu escritório no 43º andar. Naquela inocência, naquela vida que ele inconscientemente criará e ignorara. No entanto, num reflexo de medo, de proteção, ele primeiro tentou se afastar. Proibiu-se de se deixar dominar por essas emoções que passará a vida inteira reprimindo. Mas todas as noites ele via o olhar dela novamente, aquele brilho nos olhos, aquele riso infantil, impossível de esquecer. Gradualmente seus pensamentos mudaram. Ele se viu pensando nela no meio das reuniões, imaginando seu futuro, imaginando como seria ser pai. Num fim de semana, quase por impulso, ele convidou Julia e Abigail para sua casa. Uma vez. E outra vez. Ele mostrou-lhes suas galerias de arte favoritas, compartilhando suas paixões secretas com eles. Deu a Abigail seus livros favoritos da infância, esquecidos em uma prateleira empoeirada. Ele aprendeu a fazer panquecas desajeitadamente em uma cozinha que não conhecia, sob o olhar divertido de Abigail.
Ele descobriu a alegria simples de sentar em um parque, sem telefone, ouvindo as histórias de sua filha, seus sonhos, suas perguntas ingênuas, mas profundas. E sem nem perceber, sem admitir para si mesmo, ele estava se transformando. O Homem de Ferro, o empresário implacável, estava dando lugar a um novo homem. Um homem capaz de amar, de se apegar, de curar. Essa transformação lenta, mas irreversível, foi o início de um novo capítulo. Julia mantinha certa distância, uma cautela maternal forjada por anos de luta e decepção. Ela via os esforços sinceros de William, suas tentativas desajeitadas de entrar na vida deles, de conhecer a filha, de forjar um vínculo frágil. Mas também sabia que por trás daquela fachada de homem poderoso, escondia-se um homem ferido, trancado atrás de um muro de hábitos e medos que construíra desde a infância. Um muro que ele só derrubava com extrema dificuldade. Ela queria proteger Abigail acima de tudo. A garotinha já havia passado por tanta coisa, e ela não queria que a frágil esperança que sua filha nutria fosse destruída pela rejeição ou pela ausência. Então Julia observava, avaliava e ponderava cada gesto, cada palavra. Ela se recusava a ser ingênua, mas queria acreditar que o coração de William poderia se abrir. Chegou então o dia em que Abigail adoeceu. Uma gripe que se agravou rapidamente, ameaçando a menina, que perdeu as forças e a energia. Julia, exausta, viu-se diante de uma nova angústia. Ligou para William. Ele não pensou duas vezes. Veio. Durante 3 noites ele não saiu do quarto do hospital. Ficou sentado ali, naquela cadeira dura com o rosto marcado pelo cansaço e pela preocupação, observando a menininha. Segurou a mão dela, apertando aquele dedinho frágil como se toda a sua vida dependesse disso. No silêncio da sala, longe dos negócios, reuniões e contratos, William chorou. Silenciosamente como um segredo que só aquele momento podia ouvir. Lágrimas de um homem há muito contidas, derramadas ao toque da vulnerabilidade de Abigail. Julia observou aquele homem normalmente tão controlado e inabalável finalmente se mostrar humano. Foi um momento raro e precioso, quando as barreiras caíram, mesmo que só um pouco. Quando Abigail finalmente abriu os olhos com a respiração restaurada, ela sussurrou, frágil mas clara. Você é meu pai agora? William sentiu o coração apertar, a garganta apertar. Sua voz tremia, carregada por uma emoção que não conseguia conter. Sim, minha querida. E eu estarei lá. Sempre. Essas palavras, ditas suavemente como uma promessa, marcaram o início de uma nova era para os 3. Uma família que se formava pacientemente com suas feridas, seus medos, mas também com sua esperança e seu amor nascente. Alguns meses se passaram desde aquela noite no hospital, quando William segurou a mão de Abigail, chorando silenciosamente. Uma lenta alquimia começou a agir em suas vidas. William, que sempre viu o mundo pelo prisma do poder e do dinheiro, percebeu que poderia usar sua fortuna para algo além do seu próprio conforto. Decidiu fundar a Fundo Abigail, uma iniciativa de caridade criada para financiar a educação de crianças carentes em Nova York, como a que sua filha recebeu. Julia, com sua paixão e dedicação ao ensino, foi naturalmente escolhida para se tornar diretora. Essa posição era muito mais do que um emprego. Era uma missão, uma ponte entre o passado complexo e o futuro que estavam construindo juntos. Ao mesmo tempo, William comprou uma casa em um bairro operário do Brooklyn. Não era uma mansão suntuosa nem uma residência luxuosa digna de um magnata financeiro, mas um lar acolhedor e vibrante. Lá, as paredes exibiam os desenhos coloridos de Abigail, livros escolares estavam sobre a mesa de centro da sala de estar e o riso enchia os cômodos, quebrando o silêncio rígido que há muito habitava a vida de William. Foi nessa casa que ele aprendeu a ser um homem simples novamente, a se maravilhar com as pequenas alegrias da vida cotidiana, guerras de travesseiros, lanches improvisados, histórias contadas perto da lareira. Certa tarde, enquanto Abigail corria rindo pela grama de um pequeno parque próximo, William e Julia estavam sentados em um banco. O sol se punha lentamente, banhando tudo com uma luz dourada. William voltou seu olhar para Julia, seu rosto sério, mas calmo. Passei a vida evitando o amor, confessou ele, com a voz carregada de uma sinceridade rara. Eu estava errado. Se você me der uma chance, quero me redimir. Julia olhou para ele por um longo tempo, buscando em seus olhos o que ela havia aprendido a apreciar, a verdade, a humildade, a disposição para mudar. Então comece não fugindo mais, ela finalmente respondeu com um sorriso terno, mas firme. Anos se passaram. As feridas cicatrizaram gradualmente e os laços se fortaleceram. 3 anos depois, sob um céu brilhante no calor primaveril do Central Park, sob as flores de cerejeira, William e Julia disseram sim.
Abigail, radiante de felicidade, jogou pétalas de rosa no ar rindo alto, seu riso ecoando como a promessa de um futuro melhor. William não era mais aquele homem frio, solitário e perdido. Ele havia encontrado o que todo o dinheiro do mundo não podia comprar: o amor verdadeiro, o calor de uma família, a luz nos olhos de uma criança que acreditava nele.